Saúde os irmãos, as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus que Ele nos abençoe para juntos examinarmos a sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos meditar a respeito do que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 1, no versículo 6 em diante. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas sobre a permanecer na fé. Temos que permanecer na fé. Permaneça na fé. Então aqui diz aqui: maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então não tem dois evangelhos, tem um evangelho só, mas algumas pessoas pervertem, transtornam o evangelho de Cristo. E ele diz aqui: eu fiquei espantado com como vocês tão depressa passaram do evangelho verdadeiro, de serviço a Deus, obediência a Deus, para um caminho errado, para um evangelho falso. Eu fiquei espantado de ver isso aí. Porque ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Olha só, irmãos. Anunciar o evangelho é uma coisa muito, muito abençoada. Porque fala da salvação em Jesus Cristo. E a ponto de existir uma maldição para aquele que altera a verdade do evangelho. Então muita gente aí está sendo amaldiçoada, está passando lutas terríveis, porque está falando de um evangelho mentiroso. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, não que a verdade tenha mudado, mas a pessoa, em vez de ensinar a verdade, ensina a mentira, anuncia um evangelho errado. E ele diz aqui, esse outro repetiu, né, que seja anátema aquele que anunciar outro evangelho. Porque eu estou persuadindo homens ou Deus? Procura agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós não fazemos as coisas para agradar homens, fazemos as coisas para agradar a Cristo, agradar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, eu estou anunciando o evangelho, ensinando o caminho estreito, o caminho da salvação, não é para agradar as pessoas, para que as pessoas mandem dinheiro para mim, ou para que eu tenha alguma autoridade ou poder sobre elas, de forma nenhuma. Eu quero que as pessoas reconheçam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Um Salvador que Jesus não precisa de ajuda de mais nada para nos salvar. O sangue dele nos salva, nos redime, apaga todos os pecados. Se todos os pecados estão perdoados, de agora em diante eu vou servir a Jesus em espírito e em verdade, praticando as obras do Espírito. Então ele diz aqui: é fácil saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo, uma época, no momento, ele fala assim sobre a incredulidade dele. Por quê? Ele era conhecedor de toda a lei. O apóstolo Paulo era um homem letrado, um homem estudioso, um homem aprofundado nas Escrituras. E conhecendo toda a lei, quando o Senhor Jesus veio, ele não reconheceu Jesus como sendo o Cristo. As pessoas mais simples, humildes: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, glória a Deus. Aliás, é bem pertinente. Sabe o que significa hosana? Hosana significa salva-nos, por favor. Filho de Davi, reconhecendo Jesus como aquele que havia sido prometido para lá, que o filho de Davi seria rei eterno. Então reconheceram em Jesus. Muitas pessoas simples, humildes do povo, pobres, estavam lá, glorificando a Jesus Cristo, recebendo ele como um rei, como ele é rei mesmo. Mas as pessoas de alta cultura, ricas, estavam escandalizadas e queriam matar Jesus Cristo por causa disso. Mas nós temos que ter humildade no nosso coração. Não vamos fazer as coisas para agradar homens, somente para aparência. Vamos fazer para a glória de Deus e salvação de muitas pessoas, e nossa também. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedia, isso ele contando, dando testemunho dele,
na nação dele, em Israel, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Oh, glória! Veja só, irmão, irmã. O apóstolo Paulo era um homem dedicado naquilo que ele cria. Mas quando ele ouviu a verdade, quando chegou até ele a mensagem de Jesus Cristo, porque diretamente Jesus Cristo conversou com ele, quando aprouve a Deus, aí ele teve a revelação da verdade, como você muitas vezes já teve. O Senhor falou no teu coração, mostrou para você a verdade. O apóstolo Paulo não consultou nem a carne nem o sangue. Ele era extremamente zeloso daquela doutrina que ele havia aprendido dos pais dele, que era a antiga aliança. Mas agora ele reconheceu em Jesus aquele mesmo Rei e Salvador que aquelas pessoas humildes e simples haviam reconhecido quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém e foi glorificado ali. Ele reconheceu. O que ele fez? Imediatamente ele se entregou a Jesus, começou a adorar e a servir a Jesus com alegria, com sinceridade, com amor. E ele não consultou a carne nem o sangue. E você também, meu irmão, minha irmã, se entregue a Jesus Cristo de verdade, de coração, com sinceridade, buscando conhecer a vontade dele, para servi-lo, para fazer o que ele quer. Não é a vontade da igreja, nem a vontade do pastor. É muito importante você entender isso. Mas qual é a vontade de Jesus? A vontade de Jesus é que você viva como ele viveu, não colocando túnica, andando de sandália, não é isso. Viver como ele viveu em amor, falando a verdade, desejando para os outros o que você quer que os outros façam para você, perdoando, não ofendendo ninguém. O quanto estiver em nós, tenhamos paz com todos os homens. E é isso que Jesus quer. Que façamos tudo com amor, com sinceridade, não enganando, não tendo o coração nas coisas materiais, não buscando riquezas deste mundo. Todos os ricos deste mundo partiram e a sua riqueza ficou aqui, não foi com eles. Os pobres não tinham riqueza terrena, mas muitos tinham uma riqueza celestial, que quando partiram desta vida já estão recebendo e gozando esse fruto maravilhoso de salvação. Hoje mesmo estarás comigo, disse o Senhor para aquele que estava à sua direita lá. Hoje estarás comigo no paraíso. Existe uma interpretação que não era hoje, porque ele não foi para o paraíso, mas ele foi sepultado. Isso aí, irmãos, segundo o Senhor tem revelado para mim, quem falou aquilo para aquele homem não foi o homem Jesus, foi o Pai. O Senhor Jesus fazia tudo o que o Pai mandava. Ele mesmo disse isso. Faço tudo o que o Pai me manda. Todas as obras que eu faço, tudo o que eu falo, é segundo o Pai me mostra. Então, quando o Senhor disse aquilo para aquele homem que estava crucificado ao lado dele, hoje estarás comigo no paraíso, não era Cristo, não era a carne que estava falando, era o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. Deus estava falando com aquele homem através de Cristo. E você vai estar comigo no paraíso hoje. E aquele homem morreu, Cristo morreu, foi sepultado. Então Cristo não foi para o paraíso, não, ele não havia subido ao céu. Depois de 3 dias que ele ressuscitou, que as mulheres foram orar e falaram, não me toque, que ainda não fui para o meu Pai. Então, veja bem, mas o ladrão foi, aquele ladrão, não fala que é ladrão, mas é malfeitor, que estava crucificado com ele lá. Então tem todos esses ensinamentos. Confessar a Jesus, confessar. Você está falando mal de Jesus, ele diz para o outro, que recebeu esta bênção maravilhosa no último instante da sua vida. Nós estamos aqui merecendo, mas ele nenhum mal fez. Então tem gente que ataca o servo de Deus, a serva de Deus, esses homens, essas mulheres que ficam falando dessas coisas, ensinando essas coisas, mas você está nos atacando por causa de Jesus? Que mal nós fizemos? Que mal Jesus fez? Mas é para cumprir o que o profeta já disse, o que o Senhor Jesus também já nos profetizou. Que fizeram isso a ele, farão também a nós. Perseguiram a ele, perseguirão a nós também. Mas nós temos o conforto do Senhor Jesus Cristo, que diz assim, não temam, eu venci o mundo. E vocês também vão vencer, porque ele está em nós. Então nós vemos aqui. E aí ele diz aqui, passados 3 anos, não tornei a Jerusalém, e não fui conversar com nenhum dos apóstolos.
que antes eram de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Passou 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro, fiquei com ele 15 dias. Depois de 3 anos que ele tinha aceitado, eu fui conversar com um dos apóstolos. Ele não foi, aceitou e já foi correr com os apóstolos. Olha, como é que nós vamos fazer aqui? Também aceitei, vamos fazer o quê? Vamos para lá, vamos para cá. Como é que nós vamos dividir as ofertas aí? Não tinha nada disso, não tinha oferta, não tinha nada. Eu vou servir a Deus, vou levar o evangelho. É salvação, o mundo precisa de salvação, as pessoas precisam de salvação. E eu vou ser exemplo e vou servir a Deus com alegria. Então é isso que o servo de Deus faz. E não vi nenhum dos outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a parte da Cilícia, da Síria, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Olha só, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Ele foi no meio das pessoas que ele perseguia, mas foi sem medo, sem temor, foi para glorificar o nome do Senhor. E assim vamos fazer também. Esse que antes perseguia, você, meu irmão, minha irmã, você que antes falava contra o Evangelho, falava mal de Jesus, não queria conhecer Jesus, acha que Jesus não existiu ou não viveu e que não é verdade, eu te convido a fazer uma busca dessa verdade que ele fala. Te convido a fazer uma prova de Deus. Busque nas Escrituras. Converse com uma pessoa que anuncia o Evangelho com sinceridade, uma pessoa que tem testemunho. Converse com essa pessoa, tire suas dúvidas, faça as perguntas que você quiser. Não venha querer que se mostre, prove a existência de Deus. Isso não tem como provar, porque se a pessoa não crê em Deus, como que vai crer? Porque a pessoa já existe porque Deus criou. Se você fala que você era feito de barro e você existe porque Deus criou, mas a pessoa não acredita nisso, então tudo que foi criado é de Deus. Nós não temos que provar nada. Deus não precisa de advogado, não precisa de defesa. Deus quer servos, quer servidores, quer pessoas que tenham fé, que creiam nele. E você sente no teu coração a presença de Deus muitas vezes. Então você dê lugar ao Espírito Santo na tua vida e você vai compreender toda a verdade. Essa é uma promessa de Deus. Eu vos anuncio a verdade. Realmente, Ele nos anunciou toda a verdade. Então dê lugar ao Espírito Santo. Não fique preocupado com fórmulas mágicas de receber bênçãos, como orar com palavras maravilhosas. Deus não quer isso. Deus quer a tua sinceridade. Eu vi uma vez um testemunho, vou dizer para os irmãos aqui, a pessoa que estava simples de tudo, e falando de Deus e tudo, e cuidava de umas pessoas de idade e desamparadas, e havia acabado o pão naquele lugar. E ele falou: vou orar. E foi e falou assim com Deus: Senhor Jesus, acabou o pão. Só isso. Passou uns minutos ali, aparece um carro na frente do lugar onde eles estavam, e era um padeiro dizendo assim: fiz tantos pães para levar para a empresa, e a empresa estava fechada, e está aqui todo o pão, eu vou perder, e me lembrei de vocês, vim trazer aqui. Olha que oração poderosa. Aleluia. Assim também nós, quando buscamos com amor, buscamos de verdade, e uma coisa que nós precisamos, não precisa palavra bonita. Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que você precisa. Um simples pedido e Ele fará. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. O Espírito Santo fale mais alto nas nossas vidas. Que possamos a cada dia trilhar esse caminho segurando nas mãos de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.